Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem nesse mundo complexo da ergonomia cognitiva. Hoje o nosso foco será sobre memória. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Você tem noção do quanto é importante esse aspecto da memória para nós? Sem a memória, nós não temos a nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos, aonde vamos, o que fazemos. Então, a preservação da nossa memória é um aspecto essencial aí para a nossa rotina do dia a dia, seja no trabalho, em casa, em todas as nossas atividades de vida diária, nós demandamos sim dessa exigência cognitiva memória. Vou dar um exemplo bem simples. Ao sair de casa, nós lembramos que devemos fechar a porta, trancar a porta, habilidades que nós fazemos no dia a dia de forma automática. Isso também faz parte desse complexo de memória. E é muito interessante porque há várias abordagens quando se trata de memória. Mas é importante nesse mundo da ergonomia que nós saibamos diferenciar alguns tipos de memória, alguns conceitos. Porque quando nós vamos aos postos de trabalho, que nós vamos nas organizações, compreender todas as demandas de trabalho, as complexidades da tarefa, por exemplo, atividades que demandam atenção, concentração, memória, provavelmente estão ligadas aí com funções que exigem responsabilidade, autonomia, tomada de decisão, atividades complexas, por exemplo, em uma determinada tarefa, o quanto aquela tarefa exige um raciocínio, uma criatividade, uma tomada de decisão. Então, essas abordagens que fazem essencial para nós definirmos se realmente aquela atividade está dentro de um padrão normal ou se há várias variabilidades que interferem nesses processos naturais. Então vem comigo aprender um pouquinho mais sobre esse aspecto tão importante que é a memória e a sua preservação. A memória, ela funciona como processo cognitivo aliado a outros instrumentos, como eu falei anteriormente. Já falei sobre atenção, já falei sobre concentração e agora eu estou no tópico da memória, onde o nosso cérebro funciona como se fosse um software mesmo, e que ele coloca como prioridade algumas informações que são importantes, e esse processo de armazenamento e codificação acontece dentro desse sistema do uso da memória. E eu vou deixar 3 classificações importantes aí para diferenciarmos esses aspectos de compreensão da memória. Por exemplo, nós temos a memória sensorial. Como seria isso? Através do olfato, por exemplo, um perfume. Quando você vai até um local, sente um cheiro de um perfume e que te lembra aquela sua primeira infância. Já aconteceu isso comigo. Nossa, esse foi meu primeiro perfume, estou sentindo esse cheiro. Às vezes a questão visual mesmo, de você ver uma imagem e recordar de algum momento. A questão auditiva, de você passar por um local, escutar uma música, ela te trazer algumas memórias afetivas. Então a memória, ela está sempre ligada principalmente a emoções. Não há memória sem alguma emoção por detrás disso, tá certo? Temos a memória de curto prazo ou memória de trabalho, que é uma manutenção de estímulos relevantes por um período de tempo. Então, esse tipo de memória, ele só vai ser importante enquanto nós estamos realizando aquela tarefa, aquela atividade. Então, ela é uma memória que fica ali, aqueles dados, aquelas informações são lá estimuladas e armazenadas por um período de tempo, até a conclusão daquele trabalho. E eu vou dar um exemplo prático da minha área mesmo, um gerenciamento de dados. Às vezes um gerenciamento mensal, onde você tem um determinado dia para fazer esse trabalho, onde você trabalha com raciocínio, com números, com dados, apontamentos. De repente, no final desse trabalho, você tem informação lá,
mas ao passar das horas, ao passar do tempo, esse dado já não é mais importante, porque você concluiu aquela tarefa e está em busca de novos desafios, de outros trabalhos. Então, seria uma memória de trabalho, tá? Há outro tipo de memória que ela é bem importante para nós, é a memória a longo prazo, que são memórias que realmente essas informações elas ficam armazenadas dentro do nosso cérebro por longos períodos do tempo, que pode ser semanas, meses, décadas ou uma vida toda. E todos nós temos grandes momentos aí para recordar em relação à memória. E dentro desse campo da memória a longo prazo, que é aquela que carrega as nossas vivências, as nossas experiências aí ao longo de uma vida, nós temos duas possibilidades importantes aí para uma melhor compreensão, que seria a memória declarativa. O que seria essa memória a longo prazo declarativa? São os fatos, os eventos que aconteceram na sua vida e que te marcaram por algum momento. Então, é quando te questiona, o que você fez na sua primeira infância? É um evento que te marcou. E claro, como eu falei anteriormente, vai sempre carregar uma emoção. E você vai saber realmente armazenar aquela informação por muito tempo, né? E inclusive evocar a informação para que o outro entenda realmente o que você quer dizer. E tem aquele outro tipo de memória a longo prazo, que são a não declarativa. Qual a diferença? É que elas estão ligadas às habilidades que nós aprendemos ao longo de um período e que a gente acaba não esquecendo. Então, por exemplo, nós profissionais fazemos a nossa graduação, temos as nossas experiências, as nossas habilidades, as nossas práticas aí, e conforme estamos expostos àquela periodicidade daquela tarefa, daquela atividade, sempre seguindo aquela mesma regra, aquele mesmo padrão, isso torna-se algo automático, né? Que independente do meio em que nós estamos vivendo, aquilo lá para nós é muito claro. Que isso vem por trás dos profissionais experientes, que muitas organizações, quando vão selecionar candidatos, né, há sempre essa questão das competências e habilidades. E existem funções e cargos que exigem, sim, competências e habilidades que envolvam, por exemplo, uma grande experiência. Então, nessas etapas é importante que aquele candidato já entre para aquela organização com todo esse vasto de vivência, experiência que vai ser importante nessa tomada de condutas de trabalho na empresa. Agora temos também vagas onde a organização ela não se importa tanto com todo esse histórico de habilidades, porque ela está disposta a treinar aquele trabalhador para que realmente ele execute ações e técnicas que a empresa determina através dos seus procedimentos, o que também não está errado, né? Mas o mais importante de tudo isso é que essas capacidades cognitivas de processamentos cognitivos são importantes para criarmos aberturas para o aprendizado, né? Sempre que, independente se você é um profissional que tem pouca experiência ou muita experiência, é sempre importante que nós temos aquele comportamento e aquela conduta de ser comprometido, de estar aberto a novos olhares, a novos modos de trabalho, as novas habilidades. E esse estímulo da memória, o estímulo da concentração, o estímulo da atenção voltada ao trabalho vai garantindo com que o estímulo da memória seja sempre muito preservado. A falta da memória, ela pode estar ligada a vários fatores, e eu não vou entrar no mérito de lesões, de problemas mais de saúde, de caráter mais investigativo do médico, tá? Mas a falta da memória pode estar ligada a um comportamento, a um aspecto de baixa concentração, é aquele indivíduo que tem dificuldade em se manter concentrado, em se manter atento, e de repente esse indivíduo está numa atividade que demanda de complexidade no trabalho, que demanda responsabilidade, que demanda pressão no trabalho, que demanda tomadas de decisão,
provavelmente ele poderá ter dificuldades. Então, a memória, ela também está ligada ao bem-estar, à satisfação. Então, ambientes colaborativos para o aprendizado facilitam, sim, esse processo de estímulo da atenção, da concentração e da memória, sendo aí importantes, na avaliação do ergonomista, levar em consideração todas as variáveis que possam prejudicar o trabalho. Conforme eu falei nos outros vídeos, eu não vou ficar falando muito sobre termos repetitivos. Mas se você percebe que você tem dificuldades em desenvolver tarefas que envolvam a memória, você pode sim criar rotinas para sempre estar estimulando esse cenário. Porque o ambiente, ele está muito associado à preservação da memória. Os seus hábitos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo prático, que eu acredito que é a rotina de todo mundo, inclusive a minha. O uso da tecnologia hoje. Hoje nós não precisamos gravar na nossa mente um número de telefone. Porque provavelmente nós, ao marcar um telefone importante, nós pegamos o celular, marcamos na agenda, e esse telefone fica gravado, e se eu precisar falar naquele número, eu simplesmente aperto um botão. Eu não preciso mais gravar esses números. Diferente de tempos atrás, onde era o uso da caneta, do papel, era tão fundamental, né? Hoje mesmo eu posso dizer que eu sei poucos números de telefones, assim, gravados na minha mente. Se eu precisar ligar para alguém com uma certa urgência e eu não tiver o celular, eu estou realmente enrolada. Talvez porque isso não seja importante para mim. E nosso cérebro, como é muito inteligente, ele vai sempre assim, eliminando coisas que não fazem sentido, que não são úteis, para dar espaço para novas habilidades, novos recursos, novas informações, para o seu armazenamento e também para a sua codificação. Quando eu falo codificação, é um exemplo clássico, assim, de você, de repente, olhar para uma imagem e lembrar, nossa, aquela latinha tá me lembrando o final de semana eu tomando uma gelada. Então, essas sensações aí que nos perseguem a todo momento, né? Essa característica de estar sempre lembrando de fatos importantes. Para o estímulo dessa memória, o que nós podemos fazer? Atividades mentais mesmo, palavras cruzadas. Nós sabemos que a terceira idade tem um processo mais degenerativo, esquecimento cerebral. É importante que haja o estímulo. Então, se nós não temos o hábito, por exemplo, de acordar, de sintonizar, que dia que é hoje da semana, que dia que é hoje do mês, que horas são agora, se a gente não tem uma rotina que determina essas exigências em saber a nossa programação da semana, isso acaba sendo esquecido. E é o que acontece também na terceira idade, principalmente aos indivíduos já aposentados, que não têm muitas rotinas, né? Então, eles acabam deixando de lado esse estímulo. Então, é importante palavras cruzadas, jogos de memória, aprender novas habilidades. Então, é sempre importante para estar estimulando. Tarefas manuais, então, tarefas com precisão. Elas são importantes também para o uso de memória, porque nos mantém atentas naquela habilidade de precisão. Eu falei disso na concentração, estimulando a concentração, e com isso você estimula também a sua capacidade de memória, tá? E o exercício físico, como eu falei anteriormente, nos outros vídeos eu sempre vou falar sobre isso. Esse aumento do fluxo sanguíneo, melhora a oxigenação cerebral, fazendo com que novas conexões e novas oportunidades de aprendizado aconteça, tá? Esse universo da memória, ele é fundamental na compreensão das abordagens de ergonomia para avaliarmos principalmente atividades com carga de trabalho. Quando nós falamos em carga de trabalho, o quanto aquela atividade ela exige uma carga mental, uma carga temporal, uma carga de esforço, como que está a questão do nível hierárquico, a autonomia daquela atividade, a
muitos impactos, há muitas divergências, tomada de decisão a todo momento ou não, o trabalho ele segue um fluxo. Então, essas abordagens, essas capacidades, essas competências associadas às rotinas das atividades são importantes para uma melhor compreensão no sentido de diagnóstico, se realmente aquele ambiente é propício a riscos. E quando nós falamos de riscos cognitivos, nós estamos falando também dos fatores psicossociais que podem estar ainda contribuindo a um processo instável, que é a questão da ansiedade, do estresse no trabalho, de determinados tipos de comportamento, que a própria síndrome de burnout também, que a partir de 2022 é considerado uma doença do trabalho. Então, o foco na saúde mental, num trabalho mais equilibrado, mais harmonioso, identificando os problemas e trazendo tratativas para cada problema, para cada probabilidade versus severidade do risco, ele é importante para que tenhamos um ambiente mais seguro, eficiente e saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, que eu ainda vou dar continuidade a essa carga cognitiva, tá? Então me aguardem. Obrigada, gente!